Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não publico um videozinho aqui no meu canal, mas agora estou retornando, fazer novas publicações esse ano. Hoje o nosso vídeo é sobre Kanban, ok? Um método para gestão de tarefas, né? Vamos lá, vamos falar sobre o Kanban. A nossa agenda, eu vou fazer uma introdução sobre o Kanban, vou falar os 10 passos para a utilização e implantação do Kanban, né? Vou explicar ele, né, os passos dele e também o Kanban em si. E no final eu vou ter um slide de como implantar o Kanban. Mas eu já vou dar essas dicas durante os nossos slides, ok? Durante o nosso vídeo. Aqui na introdução, como eu gosto sempre, eu começo falando de bibliografia. Esse livro, ele é o livro base do Kanban, né? Um livro histórico aí que trouxe o Kanban para a comunidade, deu início à trajetória do Kanban. Esse livro, Kanban em 10 Passos, é um livro excepcional, que é justamente ele que eu vou seguir aqui nos meus slides. Ele é um livro pequeno, em PDF, gratuito, da InfoKill, né? Então, espero que vocês podem baixar depois, mas ele não é um livro assim tão simples da leitura. Por quê? Porque ele é muito resumido, tá? Então, mas é um livro bem objetivo, onde ele fala como você implantar o Kanban, o que é o Kanban. Então vale muito a pena você lê-lo. E aqui, Métodos Ágeis para o Desenvolvimento de Software, é um outro livro que tem um capítulo sobre Kanban, né? E aí tem, hoje em dia, uma certa discussão se o Kanban é ou não é um método ágil, né? Muita gente diz, principalmente alguns famosos aí, né, conhecidos no Brasil, que dizem que o Kanban não é um método ágil, né? Mas nesse livro de métodos ágeis ele aparece como um capítulo sendo apresentado como um método ágil, tá? Mas isso pouco importa. O que importa é que ele é um método baseado no Lean, no sistema Toyota de produção, né, para tornar mais eficiente a gestão de tarefas dentro da sua organização, do seu trabalho. E ele também é um método de evolução, né, um método de evolução contínua do seu processo de trabalho, como nós vamos ver. Tá legal? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar dos 10 passos para a implantação do Kanban, eu quero dizer o que é o Kanban. Nós temos o Kanban com K minúsculo e nós temos o Kanban com K maiúsculo. O Kanban com K minúsculo, ele é esse quadro, né, que as pessoas utilizam para fazer uma gestão visual com post-its, né, com cartões, né, do seu trabalho, do seu dia a dia de trabalho da sua equipe, da sua organização. Entretanto, esse Kanban com letra minúscula, ele é utilizado, ele pode ser utilizado muito em outras áreas. Por exemplo, no Scrum. O Scrum, ele que é um outro método de gestão, que é um método de gestão ágil, ele utiliza o Kanban com K minúsculo para fazer a gestão das suas tarefas. E aí o Kanban do Scrum, ele tem apenas 3 etapas, 3 atividades, que é não iniciado, onde estão todas as tarefas não iniciadas, o fazendo, que são todas as tarefas que estão em execução naquele momento, e os done, né? E o concluído, o feito, que é onde estão todas as tarefas que foram terminadas. E aí, moçada, existe o Scrumban. O Scrumban, que é uma mistura do Scrum com o Kanban, onde ele já evolui o quadro, colocando várias outras etapas do desenvolvimento. E o método Kanban, que é com K maiúsculo, ele utiliza esse quadro, que é o Kanban com K minúsculo, mas ele tem diversas regras, diversas políticas
que você deve observar na gestão. Coloquei aí em vermelho, né? Em vermelho os diferenciais do método Kanban para simplesmente o quadro Kanban, onde você tem uma visualização, como no Scrumban, de todo o serviço que você utiliza, de todo o serviço. Você tem aqui limitações do trabalho em execução. Você tem políticas explícitas de qualidade. Você tem medições, medidas, diagramas. Você tem gráficos que você bota ao redor aqui do quadro, que são gráficos de acompanhamento, de gestão do fluxo do quadro Kanban, da metodologia Kanban do seu serviço. Uma coisa que a gente precisa falar aqui do Kanban antes de prosseguir Regis, que atividades são essas? São atividades do seu serviço, a gente chama de serviço, né? Um quadro desse, ele contempla um serviço. Por exemplo, o serviço de construção de software. O serviço de construção de software, ele é quebrado num fluxo de atividades. E é esse fluxo que a gente tenta gerenciar com o método Kanban. Então aqui, ó, nós temos todo o trabalho, todas as funcionalidades, por exemplo, a serem desenvolvidas na construção desse sistema. E aí nós temos uma atividade de especificação, definição. Nós temos atividades de desenvolvimento, que é a implementação, codificação, ou seja, de execução do trabalho. Nós temos aqui testes daquelas funcionalidades, homologação, teste em pré-produção e, finalmente, a liberação, a conclusão daquelas tarefas de cada funcionalidade. Então, ó, você tem um fluxo. O Kanban ele se aplica em todo lugar que tem um fluxo. Não precisa só ser o desenvolvimento de software. Uma vez eu cheguei numa oficina aqui em Fortaleza, eu tinha batido o meu carro e aí levei para fazer, né, o seguro, fazer o conserto e tudo mais na oficina. E aí dei entrada lá na oficina. E aí o que acontece? Um certo dia eu cheguei lá e disse: meu amigo, como é que tá aí o meu serviço? Como é que tá aí o meu carro? Quando é que fica pronto? E aí ele me chamou lá dentro, me mostrou o quadro Kanban que ele tinha, onde ele tinha várias etapas, né? Primeiramente, manutenção. Segundo, pintura ou desamassamento, depois pintura, depois avaliação. Então tinha toda uma sequência de passos na oficina, naquele serviço que era conserto de carro. Então ele tinha um serviço conserto de carro e o fluxozinho das várias atividades que ele tinha que passar. E cada cartão era um carro, né, um serviço, um carro que estava naquele processo de conserto. Né? E aí ele sabia dizer: olha, hoje o seu carro está aqui, ele vai levar tantos dias aqui por nosso histórico de medidas, e aí ele deve levar mais tantos dias para ficar pronto. Foi bem interessante. Então você pode aplicar o Kanban hoje em dia, não só no desenvolvimento de software, mas nas tarefas do seu dia a dia. Tá? Então o método Kanban, que é o Kanban com letra maiúscula, né? Ele é esse quadro cheio de regrinhas, cheio de controles que você pode estar fazendo, que é o que eu vou explicar nessa videoaula de hoje. Tá bom? Nesse vídeo. Vamos lá! Então, é um método de gestão de mudanças, onde enfatiza os seguintes princípios. Por que gestão de mudanças? Porque ele diz o seguinte: Regis, o meu serviço lá está um caos de construção de software. Não tem problema, vamos colocar um método Kanban aqui, nós não vamos mudar nada. E nós vamos ver, através dos cartões e do acompanhamento de cada cartão, o que está acontecendo nesse seu serviço. E aí nós vamos começar a fazer mudanças. Que mudanças são essas? Limitar o trabalho em progresso, né? Eu me lembro aqui em Fortaleza
que a velocidade de algumas avenidas era 60 quilômetros, e aí eles restringiram para 50 quilômetros, eles baixaram a velocidade. Com isso, fluía mais devagar, mas fluía, não criava gargalos, né? E evitava ter algum problema lá na frente, um abatido e tudo mais, que gerava um gargalo. Então a gente vai fazendo essas mudanças, essa atividade aqui está sendo desnecessária dentro do meu fluxo. Então retira aquela atividade e deixa sem aquela atividade. Não, troca por essas duas, faz essa mudança aqui, e ainda é um método de gestão de mudança evolucionária, onde você começa mapeando visualmente como está o trabalho atual e devagarinho você vai fazendo mudanças, vendo exatamente onde você precisa mudar o seu serviço, o seu processo de trabalho. É diferente do Scrum, onde o diferente do Scrum já traz papéis, já traz uma forma de sprint de trabalhar, e aí muda completamente a sua forma de trabalho. Aqui no Kanban não. Você pega, vai colocando sutilmente o Kanban no seu serviço, no seu trabalho, e com o tempo você vai fazendo mudanças e evoluindo e melhorando o seu processo de trabalho. Então, ele visualiza cada passo na cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? É esse fluxo de atividades, pessoas, que nós temos que no dia a dia dos nossos afazeres, das nossas tarefas. Então, todo serviço que é um fluxo de atividades, a gente pode estar utilizando o Kanban. O método Kanban. Limitar o trabalho em progresso, né? Que é, como eu já falei, fazer as restrições para fluir melhor o nosso trabalho. Tornar explícitas as políticas de qualidade sendo seguidas. A gente vai falar um pouquinho mais dessas políticas. Medir e gerenciar o fluxo. Quer dizer, se você tem um trabalho, se você não medir, você não pode gerenciar. Então você tem que medir o seu fluxo para que você possa gerenciar. Nós vamos falar um pouco dessas métricas também que você pode estar utilizando. Identificar oportunidades de melhoria, né? Então, todo o processo de melhoria, de desenvolvimento de algum tempo para cá, ele tem uma visão, né? Chega um momento que você tem que melhorar. Olha, tá aqui, identificamos um problema, e agora? Agora, quais são as ações que nós vamos exercer, as mudanças que nós vamos aplicar para que a gente possa estar melhorando. E aí, nós entramos aqui na seção dos 10 passos para a implantação do Kanban ou para a construção do Kanban. E, moçada, eu tirei desse livro 10 passos, Kanban em 10 passos, da InfoKey, que é um livro público, um PDF público. Você pode estar acessando, muito bom. É antigo, mas vale muito a pena a leitura, tá? E nós temos esses 10 passos aí que nós vamos passar por eles. Regis, quero implantar o Kanban na minha organização, no meu serviço. Beleza. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar o seu trabalho como serviço. Quais são as etapas que esse serviço, que eu tenho que desempenhar, uma após a outra, para que eu tenha esse meu trabalho realizado num fluxo, né? Esse livro aí, The Principles of Product Development Flow, né, que é o livro que fala muito sobre fluxos, sobre gestão de fluxos, foi um livro, é um livro muito importante ainda, tá? E eu recomendo bastante a leitura para quem vai trabalhar com a gerência de fluxo de trabalho. Então, a primeira coisa é identificar um serviço como um fluxo, mapear quais são essas atividades e colocar essas atividades num quadro, né, na parede, pode ser na parede, de preferência quem está começando é bom pegar uma cartolina ou então pegar algumas fitas e criar na própria parede esse quadro, colocando as atividades que você normalmente desempenha nesse serviço que você desempenha, né? Então é a visualização desse quadro. Para cada tarefa que você vai passar, eu tenho um projeto a ser desenvolvido aqui
passando por pelo meu serviço, pelas atividades do meu serviço. Então você cria um post-it para cada uma dessas atividades, né? Por exemplo, lá na oficina você tinha o quadro Kanban com conserto, desamassamento, pintura, né? E avaliação, polimento e tudo mais. E cada carro era um cartãozinho, um post-it que passava de um para outras atividades. Então, por exemplo, aqui o meu contexto é desenvolvimento de software, todo mundo sabe. E aí eu criei um Kanban aqui, ó, de requisitos, implementação, teste, homologação e implantação. E cada funcionalidade ou história de usuário, né, é um item de backlog onde a gente pode estar fazendo essa passagem aqui. Então, uma funcionalidade, essa funcionalidade aqui está em requisito. Mas essa outra aqui já está em implementação, já passou por requisito, está em implementação. Essa aqui está em teste, né? E por aí adiante, né? Então você consegue visualizar onde cada tarefa está, em cada atividade, cada etapa do seu desenvolvimento de software, tá? Ou então do seu serviço que você está gerenciando através de um método Kanban. O segundo passo, pessoas, depois de ver o quadro e de estar acompanhando esse quadro, a execução, aí você começa. As pessoas, voltando aqui, ó, as pessoas começam, eu vou fazer essa tarefa. Aí ele puxa lá para uma coluna, requisito. Eu sou analista de requisito, eu vou puxar essa daqui. Eu sou implementador, essa de requisito já está pronta, eu vou puxar aqui para implementação, né? E aí você vai caminhando e visualizando. Qual é o problema? O problema, volto já para esse slide. O problema é que se a atividade de requisito virar for muito mais rápido que a de implementação, nós vamos criar um gargalo, né? Não adianta, pessoas, eu ter muita coisa em requisito, aliás, se ela não flui durante o fluxo, se ela não termina. O mais importante, pessoal, do que a gente começar 10 tarefas é eu terminar 2. Eu começar a entregar resultado, eu ter resultado sendo entregue. Então é como eu já vi várias pessoas dizendo, a gente precisa parar de ter iniciativa para ter acabativa. Não sei nem se existe essa palavra, esse termo. Mas a gente precisa parar de iniciar tarefas e não finalizar. Então é mais importante eu trabalhar numa de teste ou numa de implementação do que eu começar um novo requisito. Porque não adianta eu começar requisito se eu não entrego nada, nenhuma funcionalidade pronta, eu não boto no mercado nenhuma funcionalidade nova, nenhuma correção, né? Então eu tenho essa dificuldade aí, tá legal? Então, pessoas, mais do que a gente começar, a gente precisa. É aí que surge o profissional T. O profissional T é aquele que é muito bom no negócio, mas ele atua em diversas áreas. Porque, por exemplo, olha, eu estou criando um gargalo aqui em requisito. Então, pessoal de requisito, vamos parar de fazer requisito. Você não é muito bom em teste, mas você sabe fazer teste. Então vá lá, mesmo que você demore um pouquinho mais nos testes, é melhor alguém testando aquela funcionalidade que está lá em teste do que ela ficar parada e a gente não conseguir entregar. Então vamos fazer o seguinte, você que é o profissional que era muito bom em requisito, você também tem que saber um pouquinho de teste e ir para lá para fazer. Então, pessoas, uma das evoluções do Kanban é a gente estar treinando as pessoas que trabalham no desenvolvimento das atividades em outras atividades do nosso serviço, para que a gente possa estar otimizando o nosso fluxo. Olha, a mão de obra aqui não está podendo atuar nos requisitos, então vamos ali para o teste, vamos ali para a implementação, porque quanto mais rápido eu acabar aqueles que estão lá, melhor do que eu começar novas iniciativas. Regis, e como é que eu limito esse trabalho em cada uma dessas colunas? Eu limito, né, através do... Tem um livro, que é esse livro, A Meta, que é a teoria das restrições, né? E ele fala muito isso, você restringe o trabalho em requisito
E aí a pessoa, olha, não pode mais fazer nada em requisito. Você tem que ir lá para teste, fazer teste. Requisito nós estamos restringindo. Só podem 2 pessoas trabalhar. Nada de 5 pessoas trabalhando no requisito. E essas 3 pessoas, elas vão ficar sem fazer nada? Não. Elas vão ser treinadas ou elas já têm conhecimento em teste, em implementação e elas vão trabalhar nessa outra área do nosso serviço. Tá? E aí tem essa analogia aí com o clipse, né? Um clipse ligado no outro. É que se você empurra o clipse, né? Que é o trabalho empurrado, eu faço o meu e empurro para frente, eu faço o meu e empurro para frente, e aí o trabalho vai se acumulando. Ele não anda, ele se acumula, né? Ele fica lá com o clipse todo embrulhado lá, todo misturado, mas não sai do lugar. Né? Que é diferente do trabalho puxado. Eu digo assim, olha, eu terminei o meu trabalho. Aí eu crio aqui o que a gente chama de buffer, né? A gente chama, ó, terminei um requisito. Aí eu boto no buffer. Né? E aí esse trabalho fica aqui parado. Eu posso pegar mais um? Posso, porque eu restringi. Aqui eu limitei o trabalho em progresso, que a gente chama de WIP, Work in Progress, né? Então eu limito o WIP, só pode ter 2 atividades aqui. Então, olha, eu peguei um requisito, comecei a trabalhar, terminei. Posso pegar um outro? Posso, porque pode ter 2. Agora eu tenho 2. Mas tem um outro analista de requisito, ele pode pegar algum aqui? Não, ele não pode pegar, porque no buffer já tem um. E na execução do requisito, ele tem um sendo feito. E esse analista vai fazer o quê? Rapaz, é ótimo que ele venha aqui para o teste, fazer teste, porque ele está no buffer do teste. Então eu tenho a execução do teste e eu tenho o buffer. Então ele está esperando alguém puxar esse cara para fazer a homologação. Então vamos fazer o seguinte... O cara do requisito que estava aqui, ele vai puxar e implantar isso aqui em homologação, vai colocar, disponibilizar para os usuários poderem homologar. Para alguém poder homologar, para alguém poder, o cliente poder homologar, para ele poder testar. Então ele puxa o trabalho. Então esse trabalho puxado, pessoal, ele alivia, né? Ele alivia o fluxo. E ele alivia o estresse de trabalho de cada desenvolvimento, de cada desenvolvedor. E aí, ó, eu tô livre, então eu vou lá e puxo. E a restrição que eu coloquei aqui, ela evita ter gargalos, fazendo com que as pessoas vão para outras atividades para poder fazer essas atividades. Em vez de eu pegar 10 em requisitos pronto, não, eu vou pegar 2, eu vou trabalhar em outras atividades. Para quê? Para fazer o fluxo fluir e a gente poder ter trabalho entregue, ter acabativa. É melhor eu começar 2 e entregar 2 do que eu começar 10 e não entregar nenhuma, né? Então a gente usa a limitação do trabalho para fazer o fluxo fluir, né? Restringindo cada atividade para fazer o fluxo fluir. Se alguém quiser entender mais sobre a teoria das restrições, nós temos esse livro, A Meta, que você pode estar lendo sobre ele. Tá? E aí nós temos, ó, à medida que a gente vai, ó, cara, o que é que aconteceu aqui? Um analista de requisitos que não estava podendo fazer requisito porque o limite é 2, ele veio e vai puxar esse que está no buffer de implementação. O que é que o buffer diz? O buffer está dizendo assim, olha, essa funcionalidade aqui já terminou a implementação, ela já pode ir para o teste. Se alguém no teste estiver livre, pode puxar esse cartão, essa funcionalidade para testar. E aí vem uma pessoa e puxa esse cartão. Uma pessoa puxou para homologar, disponibilizou para o cliente homologar, e outra pessoa puxou para poder fazer o teste. Agora vai testar, quando ele terminar, ele coloca no buffer. Ele não empurra lá para a homologação. Ele espera ter alguém livre para puxar aquela
de homologação. Regis, pode ser ele mesmo? Pode ser ele mesmo também, tá? Então, ele pode estar fazendo o fluxo fluir mais corretamente, fluindo para entregar trabalho para os usuários, né? E nós temos formas de limitar o IP, né? Nós podemos limitar o IP colocando aqui um número na coluna, né? No serviço, na atividade, ou nós podemos colocar raias. Aqui nós só podemos ter 3 raias, 3 atividades, 3 cartões, desculpe, em execução ao mesmo tempo, porque o limite é 3, nós temos 3 raias somente. Então eu tenho especificação, aqui 2 em especificação, mas em desenvolvimento e implementação eu só posso ter 3, tá? Não posso ter mais do que 3, né? Regis, e aí, se tiver aqui, ó, mais coisa para ser feita aqui no desenvolvimento? Sinto muito, vai ter que esperar uma das 3 terminar para que ele possa ir pegar uma nova tarefa. Quando ele passar para a revisão do código, aí eu posso puxar o breakdown. Daqui do breakdown, que é para quebrar as tarefas em funcionalidades, ok? Vamos lá, vamos continuar. Mas o que é mais usado, pessoas, é aqui o work in progress, a limitação do trabalho através de números nas colunas. É o que a gente mais utiliza, tá legal? Para não ficar sujando o nosso quadro toda vida, se a gente quiser delimitar o trabalho em progresso numa área, não ficar tendo que criar raias e tudo mais. A gente limita aqui através do númerozinho na coluna. O terceiro passo para a gente implantar o Kanban, pessoas, é estabelecer políticas explícitas de garantia de qualidade. Por exemplo, eu só posso considerar terminado a minha implementação se eu tiver feito os testes. Se eu não tiver feito os testes unitários, na verdade, né? Porque aqui nós temos testes funcionais. Eu só posso terminar, eu só posso dizer que a minha funcionalidade está concluída para teste ou revisão de código se eu tiver feito todos os testes unitários, que é o TDD, refatorado e tudo mais. Eu só posso colocar em produção se eu tiver terminado todas as correções de todos os erros que foram encontrados aqui no teste da funcionalidade. E aí eu vou colocando aqui, ó, eu só posso garantir que terminei as minhas especificações se os critérios de aceitação tiverem sido escritos para cada funcionalidade daquela, para cada tela eu ter escrito os testes. Então, todas as políticas de qualidade, tudo que é importante ser feito para considerar o trabalho concluído para passar de uma tarefa para outra, de uma atividade para outra, ela precisa ser colocada, essa política de qualidade, ela precisa ser colocada em qual coluna ela pertence, embaixo da coluna, para que as pessoas estejam sempre conscientes, tendo sempre a visão do trabalho, do trabalho que deve ser feito para garantir que aquela atividade, naquela funcionalidade ou naquela tarefa, tenha sido realizado, tá certo? Então, é assim que a gente coloca. O passo 4, pessoal, é ajuste de cadências. O que são cadências? Por exemplo, reuniões de melhoria, uma vez por mês. É uma cadência, a cadência dele é uma vez por mês. Uma cadência importante aqui no Kanban é a de implantação, né? Diz assim, olha, toda quarta-feira nós implantamos. A cadência é semanal de implantação. Regis, e como é que eu defino essa cadência, esse período? Isso vai depender do custo que você tem para executar aquela cadência, né? Por exemplo, implantar semanalmente. Eu tiro 2 pessoas do desenvolvimento que vão trabalhar 2 dias na semana para implantar o que está em homologação e em produção. Olha, o custo dessa transação, separar 2 pessoas do desenvolvimento para passar 2 dias trabalhando para implantar, gerar uma build e implantar, é muito grande para que você possa parar 2 pessoas. Numa semana de 5 dias, você parar sempre 2 pessoas
na terça e na quarta para implantar, para na quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã estar implantado, então é um custo muito alto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de 15 dias, que aí a gente diminui esse custo, dilui esse custo durante, em vez de eu parar uma vez, dois colaboradores, 2 dias na semana, quer dizer que seriam 8 dias no mês, né, por semana, 4 semanas, eu agora vou fazer de 15, então eu vou parar só 4, eu diminuo esse custo, entendeu? Então, pessoas, a gente precisa, né, balancear isso. No livro Lean X, o autor diz que a Amazon implanta nova funcionalidade a cada 1 segundo. Regis, como é que pode ser assim? Depende do processo de automação do seu processo, da sua atividade de disponibilização para homologação, para implantação. Entendeu? Então eles fazem um teste a cada 1 segundo. Eles colocam funcionalidades novas a cada 1 segundo. Mas é porque na hora que você termina, que você dá o ok, ele vai, gera o pacote de implantação do código e implanta. Então, o ajustar essas cadências tem muito a ver com essa questão do custo da transação. O custo da transação aqui é o custo da operacionalização e da execução daquela cadência. Reuniões mensais, né? Tá de bom tamanho. Na última sexta-feira à tarde de cada mês, a gente vai fazer uma reunião de melhoria, de retrospectiva, né? E aí a gente vai fazendo esses ajustes das cadências, e as cadências são essas reuniões, essas tarefas que não estão a ver com fluxo, mas que são importantes para a melhoria e a gestão do processo. E o passo 5 é a medição do fluxo, né? O que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. É isso que diz aí os gestores, né, de projetos de desenvolvimento e de outras atividades. E aí a gente utiliza muito o diagrama de fluxo cumulativo. O diagrama de fluxo cumulativo, pessoas, é a gente pegar cada coluna daquela, né, e colocar, somar. Cada dia eu somo a quantidade de post-its, de tarefas, de funcionalidades que eu tenho em cada coluna. E eu vou, né, colocando isso num gráfico, numa planilha, tá? Depois eu pretendo fazer um vídeo, talvez num curso, né? Eu pretendo explicar como é que faz esse gráfico cumulativo, tá certo? Mas na verdade eu vou dar uma ideia aqui. Tem uma planilha, você vai colocando para cada dia, se for um sistema automatizado, melhor ainda, mas se não, você está no visual. Você pega, todo dia você conta quantas funcionalidades, quantas tarefas tem em cada coluna, e aí você vai jogando. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 em backlog, aqui eu tenho 2 em requisito, aqui eu tenho 2 em implementação, eu tenho 1 em teste e eu tenho 1 em homologação. Então eu vou contando isso, a data que ele entrou e a data que ele saiu dessa coluna, dessa atividade, né? E aí eu vou colocando na planilha, jogando na planilha. Normalmente a gente escreve atrás de cada post-it, a gente escreve a data que ele entrou numa coluna e a data que ele saiu daquela coluna. A gente vai fazendo esse controle. Claro que se você tiver um sistema para controlar isso, é muito mais otimizado, né? E aí, moçada, você vai criando isso daí. Por exemplo, olha, o feito, o done, todas as histórias já entregue, ó, elas ficam aqui. Todas as histórias que nós temos a fazer, que estão no backlog, ó, elas ficam aqui. Olha a cozinha, eles ficam aqui. À medida que ele vai passando para uma atividade, né, ele vai movendo de cor para cor da coluna. E aí você consegue saber, por exemplo, quanto tempo uma atividade que entrou aqui levou para ser entregue. Olha aqui, ó, na horizontal, até chegar no done, até chegar no azul, olha como essa linha horizontal é maior do que essa linha horizontal aqui, ó, né? Então aqui a gente estava muito mais rápido, entregando mais do que o que a gente está entregando agora, né? E aqui, ó, aqui a gente está entregando mais,
do que o que a gente entregava aqui atrás, ó, nessa linha horizontalzinha aqui. Ó, se eu marcar do backlog até o done, que é o que a gente chama de lead time, essa é uma das medidas mais importantes e mais cruciais do Kanban, que é o lead time. O tempo que você saiu do done, do comprometimento de se fazer do done, a chegar no backlog, o tempo de comprometimento do backlog a você chegar no done. Quanto mais tempo você levar, maior o seu lead time. O ideal, moçada, é que este diagrama ele fique inclinado em 45 graus, né? Com as retinhas paralelas, as retas paralelas de mudança de faixa em 45 graus. Quanto mais paralelas, mais próximas elas estiverem, melhor de saúde estará o seu serviço, né? Porque rapidamente, ó, se elas estão em paralelo, elas estão sendo feitas sempre no mesmo tempo, né? E é isso que você tem que estar tentando equilibrar. Melhor do que você fazer rápido é você ter a visão de quando vai entregar. Olha, eu falo assim, olha, eu vou entregar em 5 dias, mas era bom fazer em 3, mas eu só entrego em 5, eu só consigo fazer em 30, eu só posso me comprometer em entregar com 5 dias. Por quê? Porque ali o lead time tá dizendo que aquelas linhazinhas ali, a diferença dela é de 5 dias sempre. Então, isso, olha, eu entrego com 5 dias, né? Então, isso é importante. Tá? Então, quanto elas mais estiverem em paralelo, em 45 graus, e elas estiverem mais próximazinhas, melhor, dizendo que você tem um lead time melhor, que você consegue sair mais rapidamente do a fazer, que é o backlog, para o feito, o mais rapidamente. Você consegue entregar mais. Tá legal? Então, esse é um dos principais diagramas, e você tem outras medidas aí que você pode estar utilizando também. O tempo de cycle time, que também, o que é o cycle time? O cycle time é uma parte do lead time, onde você diz assim, olha, eu consigo, eu comecei a executar até eu começar a testar, é um ciclo, né? Então eu disse assim, ó, eu tirei um subconjunto de atividades e dessa atividade até essa eu consigo fazer em tantos. Então, por exemplo, aqui, ó, no backlog 1, no item de backlog 1, eu consegui entregar com 5 dias. O item 2, foi lá para 26 dias. O item 3 foi com 5 dias. O item 4 com 7 dias. E aí, esse gráfico aqui, o tempo de ciclo, ele gera uma linha reta mostrando mais ou menos como está o seu cycle time, né? Como é o ideal dessa linha reta é que ela esteja reta na horizontal, ou seja, o que é que significa reta na horizontal? Você tem uma visibilidade de entrega, você está entregando cada vez mais no mesmo tempo. Então, assim, eu posso dizer, olha, eu me comprometo em entregar essa atividade com 5 dias, porque eu sei que ela está retinha e a minha equipe consegue com 5 dias estar entregando. E ela, quanto menor, quanto mais baixo ela tiver na horizontal e quanto mais baixo ela tiver, melhor, porque eu entrego com menos tempo. Eu entrego com 1 dia, com 2 dias, então melhor. Aqui a média deve estar na faixa de uns 6 a 7 dias a entrega dessas atividades, né? Ok? Então esse é um outro gráfico que você pode estar utilizando. Índices de defeitos, o número de novos bugs e o total de número de bugs abertos. Quer dizer, se se esses números são muito grandes, eles mostram que a qualidade da sua equipe em desenvolver não está muito boa. Então você precisa baixar esses gráficos treinando o pessoal, melhorando a qualidade técnica desse pessoal, para que a quantidade de defeitos seja cada vez menor. Itens bloqueados. O que são itens bloqueados? Quando você bloqueia um item, é porque você está na fase de requisito, mas para continuar o seu trabalho, você precisa dizer, olha, eu preciso do cliente para ele me esclarecer essa regra. Aí você bloqueia e alguém vai atrás. No Scrum é o Scrum Master que vai atrás do cliente para poder tirar esse bloqueio. Aqui no Kanban não tem, mas normalmente é o líder da equipe, alguma pessoa responsável por auxiliar.
No teste, quando você tem um teste e você bloqueia lá, você encontrou um erro. Olha, eu encontrei um erro. Aí você bota um post-it de uma outra cor para dizer que ele está bloqueado. E aí alguém vai atrás do desenvolvedor para correr, para desbloquear esse item. Né? Regis, e como é que eu faço no quadro Kanban o bloqueio? Eu gosto dessa abordagem de colocar um post-it rosa ou um post-it verde em cada post-it verde não, vermelho, em cada cada post-it que tem um bloqueio, eu boto esse post-it colorido aí rosa. Porque aí visualmente todo mundo, opa, alguém, o líder, está precisando de ajuda ali, eu tenho que atuar lá, ou o Scrum Master, né? Diga assim, eu tenho que atuar lá para poder tirar aquele bloqueio para que a funcionalidade, a tarefa flua mais rapidamente e a gente consegue terminar. Então, o bloqueio serve para isso, para sinalizar algum impedimento de você continuar o seu trabalho. Isso no Scrum, a gente utilizava a reunião diária para poder fazer essa comunicação. Eu disse, olha, eu estou com esse impedimento aqui e tudo. Dizia para o Scrum Master na reunião diária e ele trabalhava em cima disso. Aqui, o chefe da equipe ou alguma pessoa responsável por tirar os impedimentos visualiza o bloqueio e corre para conversar com a pessoa para entender qual é o impedimento para que ele possa ir atrás de utilizar, de corrigir, de tirar aquele impedimento. E aí esses gráficos, pessoas, assim como as políticas de qualidade ficam no rodapé do quadro, os gráficos, né, o FD, o Cyclotime, essas ficam em cima, dando visualidade da saúde do nosso fluxo, né? E aí qualquer pessoa que passa ali pode estudar, entender o que é que está acontecendo com aquele serviço. A visualização do trabalho é importantíssimo e isso ajuda também na gestão, nessa visualização, tá? Regis, e como é que eu priorizo uma atividade? Passo 6, né? O passo 6, que é priorização, ele fala muito do custo de atraso como meta, forma de ver. O que é o custo de atraso? É quanto de receita eu vou perder ou eu vou deixar de ganhar com o atraso desta funcionalidade, com um dia a mais sem essa funcionalidade. Claro que as atividades, as funcionalidades que têm maior custo de atraso é a maior perca para mim em termos de receita da empresa. Então ela vai ter a maior prioridade. Então eu vou colocar ela em cima, né? No item de backlog eu vou colocar ela em cima para que a próxima pessoa venha e puxe ela, tá? Mas não é uma maneira fácil de fazer o custo de atraso, mas eu normalmente utilizo outras priorizações, porque agora a gente está trabalhando com o Discovery, né? Gestão de produto, que é um outro Kanban. Ali, antes desse Kanban tem um outro Kanban que a gente chama de Upstream, né? Não no Upstream a gente tem lá a definição e eles usam métodos próprios de priorização, que pode ser o custo de atraso, envolve também questões econômicas, mas tem outras questões também que para você avaliar, tá certo? Então a gente mas o critério econômico é sempre importante também. E aí quando eles lá dizem qual é a priorização do nosso backlog, do backlog de uma outra tarefa, tá? Mas aqui, na teoria, se utiliza o custo de atraso, que é sempre a questão econômica de quanto eu deixo de receber de receita, eu deixo de ganhar, se eu não colocar esta correção, esta funcionalidade em produção. E no quadro, a gente prioriza de cima para baixo. A gente coloca os cartões em ordem de prioridade de cima para baixo. O maior prioridade é em cima e assim por diante eu vou descendo na prioridade. E aí um sabidão, o desenvolvedor sabidão, não pode ir lá e pegar uma de baixo. Ele tem sempre que pegar a primeira. Não, eu vou pegar essa de baixo que é mais fácil. Não, não. Tem que pegar aquela primeira lá que ela é mais importante pra gente, tá? Então ele vai lá e pega aquela primeira que está lá priorizada. Passo 7, identificar classes de serviço. Pessoas, um trabalho importante é identificar essas classes de serviços dentro do seu serviço, né? Por exemplo,
Aqui nós temos exemplos, histórias de usuários, pequena, média e grande, defeitos, cosméticos, críticos impeditivos, relatórios manuais, são os tipos de trabalho. Né? Então, assim, nesse meu serviço, quais são os tipos de trabalho que eu realizo? Eu desenvolvo histórias pequenas, médias e grandes. Eu corrijo defeitos cosméticos, que são só de cores, né, de correções, críticos e impeditivos. Eu tenho relatórios manuais, eu tenho edições textuais, tarefa de suporte, instalação. Regis, para que eu faço isso? Porque com base nesse tipo de serviço, a gente tem tempo diferente de atuação. Né? Uma história pequena eu levo menos tempo que uma história média. E eu preciso acompanhar o histórico dessas atividades para eu dizer quanto tempo eu levo em cada uma. Olha só, uma história pequena eu levo 5 dias. Numa história grande eu levo 10 dias. Né? Numa história média eu levo 7 dias. E aí, com base nisso, eu vou fazer mais lá na frente os meus acordos de níveis de serviço. Os meus acordos de nível de serviço é assim, como é que eu vou dizer para o meu contrato? Cara, isso, olha, eu quero, essa funcionalidade aqui que eu quero, ela é pequena. Beleza, eu entrego em 5 dias. Né? Essa é a média. Eu entrego em 7. Com o passar do tempo, eu consigo, a partir das minhas estatísticas do meu histórico, começar a prever quanto tempo eu levo, né? Quais são os esforços que eu tenho que colocar naquela atividade para que eu possa entregá-la e tudo mais. São os tipos de serviço. Uma vez definidos os tipos de trabalho, você vem aqui para a identificação das classes de serviço, que é como você vai lidar com os tipos diferentes de trabalho. Então vamos lá. Então, olha, para defeitos cosméticos, histórias de usuário normal, qualquer tamanho, eu não tenho tratamento especial nem custo adicional. Então eu crio a classe padrão. Isso aqui é um defeito cosmético. Então é classe padrão. Não tem custo adicional nem tratamento especial. Regis, mas eu tenho um defeito crítico, histórias de usuário de alta prioridade. Então ela tem um tratamento especial que ela vai ganhar prioridade em todos os estágios em detrimento das outras, mas você vai pagar $500 a mais. Não, eu não tenho tanta pressa assim. Então ela entra na classe padrão, que não vai ter nenhum tratamento especial. Não, mas ela é prioritária. Eu tenho uma data que essa funcionalidade tem que estar em produção. Beleza, então você vai pagar $500 a mais por essa prioridade e ela vai ganhar prioridade, logo vai ser desenvolvida mais rápido. E aí, você tem classe padrão, você tem classe prioritária, você tem classes de prazo fixo, olha aí, de prazo fixo, né? Só funcionalidades novas, defeitos não tem prazo fixo, né? Paga de 0 a 2 mil, dependendo, um custo adicional, tem prioridade em todos os estágios. Ixi, tem as urgentes, de 3 vai pagar um adicional de 3 mil a $5.000, né? Rompe os limites do WIP, para todo o WIP existente, implantação emergencial. Regis, isso aqui são exemplos de classes de serviço. Você pode criar, você vai criar as suas classes de serviço. Como você vai tratar cada tipo de trabalho em especial, tá? Então você define essas classes de serviço, ok? E você pode estar identificando num quadro, colocando em post-its de cores diferentes, né? As diferentes classes, e aí todo mundo sabe. A vermelha, a vermelha é aquele mais alto, é urgente. Então todo mundo tem que estar atento a ela. Uma demanda da diretoria chegou, então ela rompe tudo e aí a gente tem que dar prioridade total a ela, tá? Que são os expedite lane, né? A outra forma é você não ter cartões de cores diferentes, mas você ter aí uma raia que é, olha, se eu botar um cartão naquela raia, menina, ela é da classe urgente, para tudo e vamos trabalhar nela. Ela tem a data fixa, naquela raia ali é a raia de data fixa. Então, para tudo, vamos trabalhar nela também, vamos cobrar o valor que tem que ser cobrado extra e tudo mais. Tá legal? Então, é assim que você prioriza também dentro das classes de serviços do trabalho.
O passo 8 é mais uma observação de você gerenciar o fluxo, ou seja, você está olhando e otimizando o fluxo, utilizando os limites de trabalho em progresso, limitar o WIP, Work in Progress, aliviando os gargalhos, introduzindo buffers para não ficar um trabalho empurrado, planejando as entregas, tá? Então, com isso tudo, é a gestão daquele quadro, não só a execução, mas a gestão, onde eu preciso atuar para fazer o fluxo fluir mais rápido possível e a gente conseguir entregar mais e de melhor qualidade para o cliente. E o passo 9, aliás, é o estabelecimento de SLAs, né, que são acordos de nível de serviço, traduzindo, né? E aí você vai dizer isso. É com base nesses acordos de nível de serviço que você vai fazer os seus contratos com os clientes, né? Então, por exemplo, ó, se é uma história de usuário ou um defeito cosmético, ela cai na classe padrão. Em média, eu entrego uma história com 15 dias. 90% dentro do prazo de 21 dias. E todas eu garanto que com 30 dias eu entrego. Agora, o que é que acontece? Se o cliente disser que se você chegar num acordo com o cliente que é história de usuário e não entregar no prazo de 30 dias, ele pode te cobrar uma multa, porque você fez um acordo de nível de serviço que no máximo entregava com 30 dias. Uma outra podia, 10%, você podia entregar com mais de 30 dias. Se você está entregando 95% fora dos 21 dias, ele já pode te cobrar uma multa. Então, isso aqui você faz conhecendo o tipo do trabalho, né? E vendo o seu histórico de execução para ver como ele está, tá certo? Então você tem que ter cuidado com isso para você estabelecer os acordos de nível de serviço para você não estar sendo penalizado, tá certo? Não está sendo multado, tá? E aí tem, né, várias classes de padrões e vários acordos de serviço, você que vai criar seus acordos de serviço com base em cada classe que você definiu anteriormente lá no passo 7. Tá certo? Tá? E aí é interessante também colocar visualmente os acordos de nível de serviço para que toda a equipe esteja ciente, né, que um atraso dele, uma complicação dele, uma falta dele, né, um desinteresse, uma desmotivação pode estar acarretando um prejuízo para a empresa e para aquela equipe como um todo, tá? E o passo 10, pessoas, é melhorar continuamente. Todo o processo de desenvolvimento, de gestão, ele tem uma etapa de melhoria contínua, que são no Scrum, são reuniões diárias. Aqui no Kanban, nós não temos reuniões diárias, ou podemos ter, você que define a cadência das suas retrospectivas. Então você vai, aqui normalmente no Kanban a gente faz uma vez por mês, a gente faz uma retrospectiva com toda a equipe para ver as melhorias, ver o que é que está dando de problema que a gente pode estar melhorando, tá certo? Sugestões para as mudanças estruturais maiores, tirar uma etapa do serviço, colocar uma etapa nova no serviço, 2 etapas, melhorar o nosso fluxo, nossas atividades naquele nosso serviço, né? Também são tarefas que a gente pode estar fazendo. E aí você pode fazer, não, vamos fazer a cada 2 meses uma reunião para ver essas mudanças estruturais, né? Então são aquela questão das cadências. Você tem que ver a questão do custo de fazer uma determinada reunião, né? Para que você possa, um evento, para que você possa também ver com quanta cadência, para não impactar muito nos custos de produção da equipe, tá? E para finalizar, como é que eu implanto o Kanban? Primeiro, você não mexe nada na sua forma de trabalho. Você vai começar com o que está sendo feito agora, colocando visível no quadro. Começa a executar e acompanhar no quadro. Cada pessoa vai lá e muda o seu post-itzinho, atribui, né, uma pessoa um post-it, aí ela vai puxando, e aí ela vai passando naquela etapa e tudo, você vai vendo se precisa. E aí com o tempo você vai ver, não, eu preciso estar criando um gargalo aqui nessa atividade, eu preciso
limitar o trabalho em progresso, e aí você vai começando a fazer essas melhorias devagarinho. Então, respeitar o processo atual com seus processos, responsabilidades e cargos. Nada de mudanças bruscas no início, né? Quem faz isso é o Scrum, né? Apesar de eu gostar também do Scrum, mas o Kanban tem essa forma de visualização e de inicialização, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil para você. Estou à disposição para perguntas e esclarecimentos, tá bom? Curtam o nosso vídeo, compartilhem, né? Obrigado a todos aí pela colaboração. Um grande abraço.